Olá, meu nome é Evelyn Sacramento e sou cofundadora do Lendo Mulheres Negras. E aí, quantas autoras negras você já leu? E dando seguimento às resenhas do nosso canal, hoje vamos falar de um livro que é um soco no estômago, que é o livro As Alegrias da Maternidade, da escritora nigeriana Buchi Mechita. Nós recebemos esse livro, que foi pela editora Dublinense, que ano passado lançou conjuntamente com A Cidadã de Segunda Classe, esses dois livros da escritora. E esse livro, eu vou fazer resenha sobre esse aqui, ele conta a história de Nienegu. Gente, falar sobre nomes africanos é sempre uma dificuldade. Então eu vou ler a sinopse dele, para vocês terem uma noção assim. Ninu Ego, filha de um grande líder africano, é enviada como esposa para um homem na capital da Nigéria. Determinada a realizar o sonho de ser mãe e assim tornar-se uma mulher completa, submete-se à condição de vida precárias e enfrenta praticamente sozinha a tarefa de educar e sustentar os filhos. Entre a lavoura e a cidade, entre as tradições dos Igbos e a influência dos colonizadores, ela luta pela integridade da família e pela manutenção dos valores do seu povo. Buchi Mechita é uma escritora nigeriana que viveu mais de 50 anos de vida na Inglaterra. Ao longo da carreira, ela falou sobre essa questão da maternidade, sobre a condição da mulher africana, falando sobre a colonização, falando sobre essas questões que envolvem o lugar onde ela estava inserida, né? Mas ela morou na Inglaterra durante praticamente 50 anos de vida. Então, a maior parte da vida dela é na Inglaterra, em outro continente, onde ela foi procurar outros meios, outras formas de vida. Esse livro aqui fala sobre Ninu Ego, que apesar de viver em uma sociedade extremamente patriarcal, onde ela necessita engravidar e parir para ser essa mulher completa, que traz uma sinopse, ela é aquela que rege e administra e conduz a família. Se a família tiver sucesso, os filhos crescerem, tiverem sucesso, o homem é valorizado. O homem foi culpa do homem, né? Graças ao homem. Mas se por algum acaso alguns filhos se desviam, ou então ela não consegue alimentar os filhos, isso é obviamente culpa da mulher. Esse livro centraliza a história na região de Lagos e naquelas comunidades e etnias ali próximo, que fazem parte daquele meio. E aí ele traz o casamento poligâmico e aquelas relações de como a mulher é colocada nessa sociedade como um fio condutor. Ninu Ego é obrigada a se casar, porque as mulheres precisam se casar, precisam ter um marido. A vida dela se baseia na necessidade de parir, de ter seu primeiro filho. Ela passa por um casamento que não consegue engravidar. E aí ela casa-se com outro. E aí ela vai para a capital, viver uma vida urbana, uma vida extremamente precária, para casar-se com outra pessoa, ou ter outro marido, e daí assim, a partir daí, construir a sua família. Então, essa centralidade, de ter essa necessidade de casar e ter filhos, é algo central na cultura deles. Mas é interessante pensar também que Buchi Mechita, apesar de ser nigeriana e conhecer e vivenciar todas essas culturas, ela é uma mulher que viveu praticamente 50 anos de vida na Europa. Então, é importante sinalizar de qual lugar essa discussão está partindo. É dessa mulher africana que critica sobre essa condição das mulheres africanas que ela conhece e que ela se deparou, ou é dessa mulher africana em diáspora? Qual a crítica, ou qual lugar que isso está centralizado? Então, ela faz um diálogo muito pertinente e questionador sobre as culturas, as tradições naquele espaço, mas ela está falando também de um lugar específico. Ela está falando de uma mulher que saiu, que não precisou, que apesar de ter vivido em sua vida pessoal todos esses caminhos, né, de sair da África e de ir para a Europa, de ter um casamento ruim, de ter vários filhos. Inclusive, esse título aqui, As Alegrias da Maternidade, é relacionado a quando a sua filha mais velha decide morar com o pai. E aí estou falando da vida pessoal da escritora. Quando a sua filha mais velha decide morar com o pai, que foi um pai extremamente ausente, que foi um pai que teve várias agressor, que teve vários perrengues nesse casamento. Ela teve 6 filhos com ele. E ele foi um marido ausente, um pai ausente, e não correspondeu às expectativas que ela tinha
enquanto mulher, enquanto esposa. Então, é interessante enxergar Bucha Mecheta através desse local, de como ela está inserida, de como essa mulher africana, mas também essa mulher africana que olha para aquela tradição de forma crítica, de forma questionadora. E esse questionamento também nos aproxima do que ela pensa, de como ela se coloca, e aí a gente fica com raiva, a gente fica... Por que aquela mulher não consegue sair daquela situação? Por que os homens são assim? Por que a gente começa a questionar o que Enegu passa a partir das nossas vivências ocidentais? E isso é um problema. E aí eu vejo isso não como um problema, mas como uma forma de ler o livro. Que estou lendo o livro a partir das minhas vivências. Só que também tem as vivências de Enegu, que é a protagonista do livro, mas também tem as vivências de Bucha Mecheta, que é africana, mas que mora que vive a diáspora. Bucha Mecheta, contadora de histórias, excelente. Você viaja na história, você consegue perceber a história do continente, a história de Lagos, da Nigéria, a partir das narrativas que ela traz. Você se aproxima daqueles diálogos e você consegue compreender uma parte que está ligada à ficção, mas uma parte que está ligada à história, de como a história é dada, de como as culturas são dadas. E eu acho que por isso que é um livro extremamente importante, algo importante a ser contado, uma história importante a ser narrada. À primeira vista, quando você lê As Alegrias da Maternidade, você pensa que é um livro que fala realmente sobre as alegrias de ser mãe, as alegrias de gerar filhos. Mas Bucha Mecheta faz isso como uma ironia. Ela traz mais essa parte dos problemas de ser mãe, dos problemas de gerar filhos nessa sociedade em que ela está inserida, na sociedade em que Enegu está inserida. É isso, espero que vocês tenham gostado da resenha. Se inscreva no canal e até breve. Ai, eu já tô pingando. Não é esse autobiográfico. A gente corta. Acho que é melhor não colocar isso, né? Ficou legal, gente? O quê? Tá louca? Eu ainda não consigo. Inusiário de presente. Você quer outro mostrar? Tá louca. Vai pra falar tudo bem. Olá, meu nome é Evelyn Sacramento. Não tá muito em cima não, gente? Tem. Esse livro é muito complexo. Aqui tá aberto não? Eu fiquei muito... Ai, deixa eu falar. Eu digo o que é.